linda cidade, Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus eles sempre louvar, glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor.
Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, que tenhamos hoje mais um dia na presença do nosso Deus. Hoje temos a lição número 7, uma lição muito importante, uma lição que nos faz relembrar sobre a confiança em tempo de aflição. O texto áureo diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Convido a todos a vir orar para a gente iniciar mais uma lição. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia o Senhor ter nos feito levantar de pé, Pai. Obrigado, Pai, realmente por aquele templo que o Senhor veio construir em nós, Pai, com a Tua morte, Pai, naquela cruz. Obrigado, Pai, por todos os livramentos, pelas Tuas benesses, pela Tua graça que realmente é merecida, Pai. Que venha nos abrir as mentes, que venha nos dar mais sabedoria, para nos entendermos cada vez mais a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra tem um mistério, que é a verdade, o caminho, e que é o Senhor, meu Deus, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar esse domingo e todos os restantes do dia durante essa semana, Pai. É isso que eu glorifico o Teu nome e já te agradeço no sangue de Jesus Cristo. Amém. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. O objetivo da lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar os aspectos de oração que Davi apresentou a Deus, e bem como também ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Vamos ao texto de referência, por favor. Vamos lá no Salmo 56, que diz assim, versículo 1, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Verso 5. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6. Ajuntem-se
escondem-se, espiam as minhas pessoas, como aguardando a minha morte. E por fim, verso 8. Tu contraste as minhas variações, pois as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Para a gente introduzirmos já nessa lição, nós temos que lembrarmos que realmente nós somos humanos. Nos momentos mais difíceis da vida, realmente a tendência humana, a carne, é de ficar desesperado. Realmente é procurar qualquer tipo de solução. Seja conversando com outras pessoas, procurando internet, ver coisas no YouTube, no Google, ver televisão. Mas o que é interessante, no Salmo 56, o Davi, que é o salmista desse salmo, que o Salmo 56 e o Salmo 57 são chamados de salmos gêmeos, por causa da semelhança de conteúdo. E no desenvolvimento do tema dos dois, é muito provável, se você for ver no contexto histórico, que foi escrito na mesma época do Salmo 34. O salmista Davi, no Salmo 56, ele apresenta ao Senhor uma oração de aflição, de angústia e pedido de socorro ao nosso Deus. Ele está sendo pressionado por adversários, está lhe causando medo, mas tem uma coisa que é muito interessante. Ele não permitiu que o temor o dominasse, que o medo se sobremaneira nele, que a coragem nele e a confiança no Senhor abalasse a sua estrutura. Porque se você for ver lá, no verso lá na frente ele fala: mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Essa parte da introdução que eu achei muito linda. Porque as situações difíceis mexe muito com a nossa alma, mexe muito com o nosso psicológico. No tempo que nós estamos vivendo hoje, é a parte mais afligida. Muitas delas produzem a nós muita angústia, muito desespero, dor profunda. Realmente algo que nos aflige, nos faz realmente duvidar de muitas coisas. Mas o interessante, quando a gente vai olhar nesse Salmo 56, a gente vai ler com muita atenção, nós percebemos, mesmo que Davi vivendo toda essa luta, chorando, mas ele fez uma coisa que nós devemos fazer também. Só uma pessoa pode livrar de todo esse problema. A gente suplica a quem pode, que é o nosso Deus. Por fim, como sempre, Davi começou, se você for lá ver no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, ele está pedindo socorro, está clamando, está pedindo muitas coisas a Deus. Mas por final, ele declarou a sua confiança em Deus como sempre. Realmente, se a gente for reparar os salmos de Davi, ele é um grande exemplo de homem de oração que nós devemos imitar. Por mais desafiador, pessoal, que sejam as questões que estão lhe cercando, não perca a fé, não desanima. Deus está com seus filhos. Ele conservará toda a nossa alma. Temos que lembrar disso todos os dias. Jesus nos mostrou a nós o quanto, essa é a verdade palavra, que ele nos considera importante. O quanto ele compreende cada um de nós. Ele compreende você. Ele compreende a mim. Ele compreende tudo de uma forma especial. Se nós formos ver em Mateus, no capítulo 10, no seu versículo 30, ele, até os cabelos das cabeças de vocês estão contados. Meu Deus, se um Deus é tão grande para contar todos os fios dos nossos cabelos, está demonstrando a importância do ato, mesmo sendo o mais simplório que a outra pessoa possa ver. Para Deus é muito importante, porque você tem valor. Você é uma dádiva para Ele. E outra coisa que eu quero também falar para você: todas as vezes que você se pegar triste,
Todas as vezes que você vir que acha que não tem mais solução, lembre-se, Deus conhece cada um de vossos problemas. Deus está recolhendo agora, recolheu ontem e recolherá amanhã todas as tuas lágrimas. Quando a gente vamos para o tópico 1, contexto histórico, é muito interessante que nessa época o Davi estava vivendo uma complicada situação, porque ele estava na época de Saul, já tinha acabado de derrotar Golias, estava vivendo uma glória de ter derrotado Golias e depois estava sofrendo as perseguições de Saul. Quando a gente avança mais um pouco, que eu acho muito interessante, já que vem no tópico 1.1, que é o Cântico da Mulher, que se você for ver, fala que as mulheres estavam cantando que Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. E nessa parte eu já começo a achar muito interessante, porque Saul foi apoderado pelo espírito mau. Por que o espírito mau? Quem ignora viver com Deus tem raiva de quem anda e é abençoado por ele. Que outra explicação a gente pode ver desse ódio mortal de Saul para com a criança Davi? Eu não consigo ver. Realmente, se você for ver, reparar essa parte, eu consigo ver uma parte muito importante. Nossos desvios de conduta podem ter explicações científicas, médicas, mas não é justificativa perante Deus. Por que eu falo isso? Porque muitos falam que Saul foi acometido, alguns historiadores, foi acometido por uma doença, esquizofrenia, ou outras coisas do tipo. Por quê? Ele começou a fazer essas delirações. Mas nós temos que lembrar uma coisa muito forte. Mesmo que nessas loucuras, essas doenças podem ser, com certeza, científica, é claro que pode, mas procede do nosso afastamento de Deus. Todas as vezes, se você for ver lá em Tiago, no seu capítulo 4, verso 7, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Temos que lembrar, realmente, que doenças são cometidas na carne, com certeza. Mas a gente não pode deixar que o mal se apodere delas. Não podemos deixar que entre no nosso coração, na nossa mente. Realmente, se você for avançar mais um pouquinho, no comentário aqui que eu achei muito interessante, segundo o comentário bíblico NVI, a relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava destinada a durar. A inveja de Saul não ficava escondida até que veio à tona quando ouviu as mulheres cantando. Um ciúme cruel começou a ferver em sua alma. Ele ficou irado e descontente. Não foi o que nós acabamos de conversar? Realmente, nós não podemos ser tomados por sentimentos ruins. O sentimento ruim abre a porta do inferno. Realmente um propósito com Deus. Esse é o nosso segredo. Se a gente avançar mais um pouquinho no tópico 1.2, as ações dos inimigos de Davi. Acho interessante que nesse contexto histórico, Davi estava em fuga, em virtude da perseguição de Saul, em decorrência daquele espírito maligno que foi permissão de Deus se apoderar de Saul. Lembrando que sentimentos ruins, como eu falei anteriormente, são a porta do mal, ou seja, continuou fazendo a perseguição de Davi, que era o escolhido de Deus, era o ungido de Deus. Ou seja, obrigou a ele a fugir. A parte que é mais interessante quando Davi começa, que eu vejo ele procurando outras soluções nessa parte, quando ele procurou outras soluções, ele procurou abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Outra, ele afastou-se do lar, buscou segurança numa região distante, como um pombo longe do seu ninho. No momento que o rei Aquis começou a olhar para ele, indagar, e os seus servos que estavam em volta, quando começaram a duvidar de Davi, Davi teve que fingir insanidade. Mais um ponto que é interessante. Ou seja, realmente, trazendo para a nossa realidade hoje, a época das nossas vidas,
E parece que enfrentamos lutas atrás de lutas, luta após dia, luta após hora, realmente deixa a gente agoniado, deixa realmente até incrédulo. Mas tem um ponto que eu quero chamar a atenção nessa manhã, que Davi entendia bem que ainda hoje sofremos, e também os perigos enfrentados por quem é encarcerado, seja por ele ser sequestrado, seja numa prisão tanto física como psicológica. A base sólida para a nossa vida cristã é a confiança em Deus. Porque tudo pode nos afligir, mas nada pode abalar nossa confiança em Deus. Porque se deixássemos abalar, aí a gente vai entrar no comentário que eu achei interessante. Se deixarmos abalar, se a gente não tiver essa confiança exata em Deus, aí pode se cumprir essa parte que é muito feia. O único objetivo de Saul e os demais inimigos de Davi era arruiná-lo. Deus não quer ver ninguém arruinado. Então confia. Vamos confiar mais. Todos os pensamentos eram de sentido fazer mal, por isso interpretavam suas palavras de formas maliciosas. Eles aguardavam continuamente a sua alma. O seu maior anseio era a sua morte. Mas eu trago uma palavra hoje da manhã. Não vai haver a morte, porque Deus já fechou todas as covas. Deus está contigo e comigo hoje e todos os dias da nossa vida. A fidelidade dele perdura para sempre. No tópico 1.3, a guerra em glória, que eu acho interessante demais. Realmente ontem eu fiquei apaixonado nessa parte. O que é uma guerra em glória? Fui pesquisar porque eu também não entendi. Guerra em glória? Geralmente tem glória na guerra, não em glória. Quando a gente pega esse prefixo in, é negação. Ou seja, quando a gente entra, uma guerra em glória para a gente visualizar melhor, fosse procurar uma pulga, fosse um leão lutar contra um ratinho. É isso que Saul estava fazendo. Ele organizou todo o seu exército, todo o seu aparato militar, mais ou menos cerca de 3.000 soldados, contra Davi, que só estava acompanhado por 600. Nossa, 3.000, com todo o aparato militar de um rei, todas as honras, todos os privilégios que ele tinha, ou seja, tinha muitos bens, lutando contra uma pessoa com 600 pessoas, com outras 600 subordinados. É interessante nessa parte que, se a gente for trazer para agora, para a nossa realidade, para o nosso contexto social hoje, todos os problemas pequenos, muitas vezes a gente faz tornar-se grande. Gastamos muito tempo com recursos para provarmos a nossa razão. Enfrentamos diversas vezes discussões longas, intermináveis, Facebook, Instagram, comentários maliciosos, comentários desnecessários, em decorrência de assunto que não está acrescentando em nada na nossa vida. Não está exortando, não está edificando, não está nos deixando mais próximo de Deus. Ou seja, nenhuma contribuição. Às vezes, por estarmos mergulhados nesse turbilhão, um simples na casa de uma pessoa que você não está tão próximo, você tem algum pensamento que não condiz com a pessoa, já é algo para te afligir, já é algo para te espizinhar. Realmente a gente acaba transformando algo que é pequeno em grande. Tudo isso pode causar uma guerra desnecessária. Por tudo isso que foi acontecido, só por uma simples coisa: nós abrimos nosso coração para sentimentos ruins. Esse sentimento nós temos que tirar do nosso coração, porque esse sentimento aumenta os problemas. Realmente, se olharmos nessa perspectiva, todos os problemas ficam gigantes e nós esquecemos de uma coisa: o agir de Deus. Se você for olhar o seu problema e lembrar que nós temos um Deus gigante que construiu tudo que nós vemos em 6 dias,
e descansou no sétimo, entregou seu Filho unigênito por mim e por você, tudo isso é esquecido. Se nós formos ver aqui, acho muito interessante em Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 15, declara assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O apóstolo Paulo nos ensina que toda amargura, ira, cólera deve ser tirada do meio de nós. Esaú, por exemplo, ao ficar amargurado por ter sido enganado, quis matar seu irmão. Caim, tomado de amargura, cometeu o primeiro suicídio, matando seu irmão. É preciso ter cuidado do que a ira pode causar. Nós temos que se posicionar o tempo todo. E quando tudo te afligir, você não conseguir mais pelas tuas forças, aí vem o segredo de Davi. No tópico 2, a oração de Davi. É interessante observar aqui o aspecto da oração de Davi, diante de todas essas circunstâncias que veio contextualizando no capítulo 1, nos tópicos 1.1, 1.2 e 1.3. Davi, ao orar, pede em 3 pontos de vista que é interessante. 1, misericórdia. 2, socorro. E 3, a justiça. No tópico 2.1, quando a gente vai falar sobre pedido de misericórdia, que é logo o primeiro tempo da oração de Davi, misericórdia, se voltarmos no Salmo, no seu verso 1, ele já fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Só ver essa parte, você, ao estudar um pouco mais profundo, quando você vê misericórdia, no latim, se você separar as 2 palavras para fazer essa formação, primeira parte, miseris, que significa ter compaixão, e a outra, cortes, que é coração, ou seja, ter compaixão no coração. Significa que o coração de Deus se importa com a tua miséria, ele se importa com os teus problemas, ele se importa com todas as nossas dificuldades. Deus, nessa parte ainda, apresenta 2 raízes muito interessantes para nós. Uma é reem, que pode significar maciez, o ventre, a compaixão materna, aquele colo de mãe, aquele conforto, aquele aconchego que nós necessitamos às vezes, mesmo da gente ser pequeno até grande. Em 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 26, ele fala as suas entranhas. E a outra é resed, que significa força permanente, solidariedade, ou, para simplificar, só lealdade. A primeira forma que a gente apresenta aqui nessa misericórdia que Davi fala é que a bondade de Deus é para conosco. E a segunda é que Deus tem a fidelidade do Senhor todos os dias para comigo e contigo. A luta contra o gigante Golias, nessa parte aqui, a luta contra as feras do campo que ele também enfrentou, eram tudo muito pequenas para a situação atual agora de Davi. A luta contra o Saul, refugiado na casa dos inimigos, que lá foi lá em Rei Aquis. Tudo isso, quando Davi caiu na ciência, ele percebeu o poderio dos seus inimigos. Só tem uma coisa que ele consegue e pode fazer nesse momento: a misericórdia de Deus. Se você for lá no Novo Testamento, a misericórdia é um traço marcante, demonstrando para nós uma característica linda do nosso Deus. Quando você vê Davi se ajoelhando e orando, a gente consegue perceber uma parte. Davi necessitava da proteção de Deus, necessitava da proteção do Senhor. Ele precisava de uma coisa: ser abraçado pelo Pai. Aí, automaticamente, eu vou em Hebreus, no seu capítulo 4, no seu versículo 16. Junto ao trono da graça, alcançaremos a misericórdia. E Davi sentiu isso no coração. Ontem, eu senti isso no coração lendo esse texto. E convido você também
a sentir isso no teu coração. Deus está abraçando você hoje. Deus te abraçou ontem. E em todos os momentos que você se sentiu sozinha ou sozinho, Deus estava te abraçando. Quando a gente vai no seu tópico 2.2, leve em conta as minhas peregrinações. Ele está pedindo aqui um socorro. Ele tinha certeza que indicava o conhecimento de Deus sobre nossa aflição e nossa dificuldade, como vem demonstrando todo ao longo dessa nossa aula. Deus, Ele reconhece tua aflição, tua dificuldade. Ele recolhe as tuas lágrimas. Ele continua cuidando favoravelmente de ti. É muito lindo. Nós vivemos lá no versículo 8. Convido vocês a olharem comigo, versículo 8. Verso 8, desculpa. No verso 8. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando você parte para esse lado, olha que coisa linda. Ele pega todas as suas lágrimas e bota no teu odre. Automaticamente, eu vou dar uma lida aqui no comentário do professor que eu achei muito lindo. Para João Calvino nos ensina que as orações de Davi, como transparece das passagens que se acham distantes de nós, procediam de fé na providência de Deus, que vigia nossos passos e por quem para passar. Aí a gente volta lá em Mateus, no seu capítulo 10, versículo 30. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Realmente Deus tem uma preocupação muito grande conosco. E toda vez que Ele pede socorro, nós pedimos socorro a Ele, a misericórdia dEle, a fidelidade é sempre para conosco. Se nós avançarmos mais um pouco, Davi, que é o terceiro tópico da oração, ele pede: faça a sua justiça, Deus. Ou seja, fazer justiça. O interessante aqui nessa parte, Senhor, justiça. Ele está indagando no Senhor se os inimigos dele escapariam. Davi está enfrentando tal situação decorrente do exercício do teu chamado. Ele está sofrendo tudo isso pelo chamado que ele tinha. Você e eu também estamos sofrendo a mesma coisa nesse tempo de hoje. Pois nosso chamado é de adorar, louvar, cantar, pregar, falar de Deus para teu amigo, só por sermos cristãos, em espírito e em verdade. E ao entendermos isso, nós vemos que Davi descansou no Senhor. E nós também devemos. Se a gente avançar mais um pouco, Tiago, no seu capítulo 1, no seu versículo 20, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos desvaneios, das nossas vontades. É verdade que nos constantes ataques podem causar ira. Claro, nós somos uma amargura, tristeza, revolta. Mas é necessário nós, cristãos, primeiro para a gente exemplificar para outros que não são cristãos. E para nós descansar no Senhor. Porque nós descansando no Senhor, a gente consegue mostrar para as outras pessoas que o nosso Deus é gigante e consegue dar uma paz plena que é entendível pelos seres humanos. Se a gente for mais um pouco à frente, Ele exerce a sua justiça. Deus exerce a sua justiça. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Nessa oração, Deus, diante de todas as circunstâncias apresentadas por Davi para ele, Davi pediu misericórdia, socorro e justiça. Todas as vezes que nós achamos que tivemos injustiçado, tivemos sofrendo aflições, vamos fazer assim também. Vamos pedir a quem pode dar. Eu ou outras pessoas, seres humanos, a única coisa que a gente pode fazer é ouvir.
Mas Deus, esse é grande. Esse consegue fazer coisas, consegue tirar a tua aflição, consegue te dar o teu conforto, consegue ter a tua compaixão, consegue ter amor entendível, que deu seu único filho para nós, para salvarmos nós. Realmente, esse Deus é lindo. Se a gente for mais à frente no seu capítulo 3, confiança em tempo de crise. Nossa, não precisa nem falar muito no momento atual que nós estamos vivendo. O interessante é, ao lermos abertamente o Salmo 56, ao escrever esse Salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança do Senhor em tempos difíceis. Duas partes que eu achei interessante. 1. Louvor à palavra de Deus. E 2. Que é a coisa mais linda que qualquer cristão faz. É a oração. Por mais difícil que esteja o nosso momento passando, ele sabia da fidelidade do Senhor para com ele, cumprindo todas as suas promessas. Devemos ter a mente que a confiança é o pressuposto inicial de tudo da oração. Ao dobrar nossos joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com muita fé. É preciso fazer com a convicção que Deus vai agir. Deus, você realmente pode não estar visualizando como está me visualizando, mas o agir de Deus está na sua vida e na minha. Se formos mais à frente, no tópico 3.1, louvor à palavra de Deus, nessa parte, quando a gente falou dos dois tópicos, do Davi apresentando as suas atitudes, o louvor à palavra de Deus, nada mais é, se você for botar no sinônimo, é anunciar a glória de Deus. Por mais difícil seja o momento que estamos enfrentando, nós somos convidados a nos alegrarmos na presença do Senhor, nos alegrarmos na palavra do Senhor. Todas as vezes que nós estivermos tristes, a palavra do Senhor nos conforta, nos traz alegria, nos traz o conforto necessário e a felicidade plena, porque Jesus está dentro de nós, Jesus está dentro das nossas vidas. Hoje, você e eu somos a igreja do Senhor. O tempo de oração nós estamos com saudade, mas nós não precisamos ter saudade de Deus, porque Ele está contigo e comigo. Se nós formos ver mais à frente, o medo não prevalecerá diante da confiança. Antes de entrar nesse tópico, é interessante o comentário aqui na revista do professor Chaplin, está pautado na palavra falada, ou, no nosso caso agora, escrita, de Deus. E a palavra do coração, a mensagem, a promessa de Deus que dão ao homem a certeza para a razão nossa continuarmos caminhando, mesmo em situações difíceis. Os hebreus tinham um tremendo medo da morte, mas a palavra de Deus, expressa na lei, garantia vida longa a todos eles, para aqueles que obedecessem todos os seus mandamentos. Aí a gente avança um pouco no tópico 2.2. O medo não prevalecerá diante da confiança. Se nós formos ler e formos aprender o medo desde criança, o medo está intimamente da forma que nós olhamos o problema ou a adversidade. Exemplo, quando o povo olhou o mar, nossa, com os olhos humanos, não tem como abrir o mar. Meu Deus, olha o mar. Volume excessivo de água. Não tem terra seca, porque está tudo inundado de água. Mas Deus não trabalha na razão. Deus é Deus. Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz para apresentar: eu sou. Ele é o verbo. Temos que lembrar que nós somos humanos. Nós temos que ter medo. A nossa humanidade nos obriga a ter. Mas a gente temos que lembrar que temos que ter a confiança no nosso Deus. Porque o medo e a confiança, todos os dois sentimentos, fazem parte do homem. Interessante do medo, que o medo
como eu disse, faz parte do homem, faz parte da natureza humana. Nós temos medo de quase tudo. Temos medo do futuro. Nós estamos com medo do desemprego na atual vida. Temos medo de não termos alimento. Temos medo de roupa. Temos medo de nossos projetos não darem certo. Temos medo de assumir o chamado que você tem. Temos medo da doença. Estamos com medo do Covid-19. Mas eu trago uma palavra hoje de manhã que ontem Deus colocou no meu coração para tentar traduzir para vocês, na minha simples palavra. A nossa vitória vem através da confiança em que confiamos no nosso Deus. O nosso Deus é todo poderoso e ao confiar em Jesus e crer na sua palavra, então vamos olhar o mundo e todas as outras coisas sobre a luz do nosso Deus. Todo mundo está correndo num sentido e nós estaremos correndo no outro sentido, porque nós estamos descansando no nosso Deus. Vamos mais à frente no tópico 3.3, a confiança que move a oração. Vamos ver automaticamente a confiança à oração. Deus já me levou lá em Mateus, no seu capítulo 8, verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente uma palavra e o meu criado sarará. Essa é a confiança que move a oração. Nós não precisamos ver, a gente só precisamos crer. A nossa racionalidade, quando nós crescemos, viramos homens e mulheres, nós esquecemos, como Jesus fala que nós devemos vermos que sermos como crianças. Porque criança, quando olha, vê, ele não está vendo com a nossa razão, não está vendo com a razão. Ele está vendo do lado da criança, da inocência. Quando ele está vendo, ele vê pela parte da imaginação da criança. Ele vê da parte de algo que só a criança tem, que é a inocência. Nós devemos voltar para isso, porque quando nós voltamos para isso, a gente consegue ver plenamente o agir de Deus na sua e na minha vida. Quando você vê o medo e a confiança que move a oração, Spurgeon faz um comentário muito lindo. A dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar nas angústias do nosso coração. Ele ouve. Ele está vendo, ele está agindo, e o inimigo retrocederá, porque tem um Deus na nossa frente. Que artilharia é essa que é irresistível? É essa que vence a batalha, toda e plenamente, assim que ouve o estampido. Que Deus é este que ouve o clamor de seus filhos, e em um instante, ele livra-nos dos nossos adversários. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você hoje nessa manhã. Porque ao concluirmos, vamos lembrar-nos todos os dias e todas as horas. O Espírito Santo tem nos ajudado a termos a conservação, mantermos nossos pés firmes, na confiança do nosso Senhor. Porque em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vou fazer um convite para você hoje, que está um pouco fraco, ou um pouco que tem se afastado da presença do Senhor. Continuemos firmes em todas as promessas do Senhor Jesus. Porque todo medo que nos aflige, a fidelidade dele é maior em todos os aspectos. Ele está voltando para nos buscar. Todas essas angústias vão terminar. Estaremos todos sentados naquela grande mesa. Poderemos conversar com pessoas que sempre desejamos. Entendermos porque Abraão é o pai da fé. Entendermos porque Jacó se transformou em Israel. E podermos ver face a face o nosso Senhor Jesus Cristo. E podermos ganhar um abraço daquele que te salva todos os dias. Convido a todos a orarmos comigo. Mas essa oração
que na revista também pede para orarmos pela paz, a segurança do país e os cristãos que têm mais esperança. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula mútua, por essa aula de aprendizado para mim, porque nós estamos percebendo que o único depositário de esperança é o Senhor, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor nos cuida, nos blinda, nos dá alimento, nos dá sustento, nos deu uma coisa que ninguém poderia nos dar, Pai, que é a vida eterna ao teu lado, Pai. O Senhor falou: tudo está consumado, o céu se abriu, todo o que antes não poderia ter sido feito, agora a gente pode ter, que é o contato diretamente contigo. E mesmo se eu subindo ao Pai, ficando à destra dele, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter esse cuidado maravilhoso para conosco, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor estar nos deixando em pé todos os dias, Pai. Pai, eu peço, Pai, que todos nós, nesse mar de tempestade, que o Senhor dê uma palavra: acalma, vento. O mar fique tranquilo para a navegação chegar do outro lado, porque foi tua ordem. Todos nós passaremos pela tribulação, mas estaremos contigo em breve, sentado à tua mesa, Pai. Meu Deus, que todo esse carvão que esteja dentro do nosso coração fique em brasa todos os dias. E cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, que fique fogaréu dentro do nosso coração e voltemos ao primeiro amor. Aquele amor que é lindo, aquele amor que tem um caminho face a face, aquela inspiração que nos leva a caminhar todos os dias e termos cada vez mais alegria na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria também para nossos governantes, Pai. Dar sabedoria para dar entendimento, não do homem, porque o homem é falho, mas tem entendimento de ti, porque o Senhor fala que nós devemos pedir sabedoria para quem pode dar, que é o Senhor. Eu dê sabedoria para os homens que estão a governar nosso país, nosso estado, nossos municípios, que venham tratarmos nós como nós devemos ser tratados, que somos humanos, precisamos realmente da afetividade deles e a eficácia dele para conosco, Pai. Que o Senhor venha entrar, Pai, fazer presente em todos os movimentos deles, Pai, porque os movimentos dele é falho, mas se o Senhor estiver presente, o errado vai se tornar certo, porque o Senhor é certo, verdadeiro e fiel. É isso que eu te peço, Pai, hoje e sempre. Muito obrigado pela tua fidelidade e pelo teu amor, Pai. Muito obrigado. Amém. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença.